Estamos de volta para a continuação da matéria Doutrinas Bíblicas do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Dentre as doutrinas bíblicas que nós estudamos teologia, falando do Deus soberano, já falamos da cristologia, já cobrimos também a pneumatologia, que é a obra e a ação do Espírito Santo, e cobrimos na lição passada a angiologia. Agora vamos falar da antropologia, que tem a ver com o homem, que foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Tentando explicar a origem dos homens, as pessoas pensam numa grande variedade de respostas. Os filósofos raciocinam, os evolucionistas apresentam a sua teoria, os cientistas sociais especulam, as tentativas seculares para explicar a origem e o desenvolvimento do homem, deixando de certo modo vazios, porquanto eles acreditam que o homem é apenas um acidente, sem qualquer significado ou propósito. Em contraste a esses pensamentos de filósofos, cientistas, evolucionistas, o salmista declara e meditou no seguinte: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando ainda nenhuma delas havia. Salmos 139, versos 14 e 16. De acordo com o Salmo, fomos criados. E de acordo com Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um propósito para ter domínio sobre a terra, sobre a criação. Deus nos deu inteligência, nos deu sentimentos, capacidade de tomar decisões, nos deu também uma moral e nos deu responsabilidade. Temos a possibilidade de realizar muita coisa, mas também temos a possibilidade de desperdiçar nossos dons naturais, negando o doador que nos deu todas essas coisas. A única maneira de percebermos o grande potencial que Deus nos entregou é quando obedecemos a sua palavra. A nossa desobediência, porém, furta-nos a capacidade de atingir toda a nossa potencialidade nesse mundo, quando na eternidade. Na lição passada, falamos do mundo espiritual, dos anjos como súditos de Deus. Nessa, nós vamos falar de outra classe de súditos de Deus, que é a raça humana. Os vocábulos homem e humanidade, nessa lição, refere-se a membros da raça humana, como o homem e a mulher. Muitas vezes nós usamos a linguagem homem no sentido universal, se referindo também à mulher. Enquanto estuda esse, mesmo porque a mulher saiu do homem, não é? Enquanto estuda esse ponto, vamos procurar compreender melhor a si mesmo, entendendo mais claramente quais são os deveres, bem como os direitos daqueles que aceitam o fato de que Deus é o soberano. Vamos ao esboço dessa lição, falando da origem do homem. Vamos mencionar a natureza do homem, parte 1, natureza do homem, parte 2, e a imortalidade do homem. Portanto, falaremos de 3 tópicos. Primeiro, a origem do homem. Segundo, a natureza do homem. Terceiro, a imortalidade do homem. Vamos começar com a origem do homem. O homem foi uma criação especial. A Bíblia responde de modo direto e razoável, pergunta: como foi feito o homem que veio à existência? E ela nos expõe a evidência da origem, do propósito, do destino do homem. Ela revela que o homem foi uma criação especial de Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, o homem foi criado um ser sem igual. As Escrituras declaram assim: o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra
e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos tender os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. Isaías 45, 11 e 12. E outras passagens nos dão idêntico testemunho. Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 5, 1 e 2. E tantas outras, Salmo 100, verso 3, não é? Tiago 3, 9. Então, a criação, todas as criaturas, deu-se por uma ordem divina, que Deus decidiu criar o homem. Deus realizou na criação do homem um ato especial, principalmente quando formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se uma alma vivente. Esse sopro divino conferiu-lhe natureza espiritual, semelhante à de Deus, ortogando uma posição maior ainda de outras criaturas. Deve-se acrescentar que o mandamento que foi dado para que o homem dominasse, governasse e julgasse a terra, entre o homem e todas as criaturas, chamamos o homem de animal racional que pensa e os outros de animais irracionais. Podemos ver também o interesse especial pelo homem quando o abençoou com a capacidade de multiplicar-se. De tal modo, os homens puderam povoar a raça humana e deu-lhes o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais. Porém, mais importante distinção entre o homem e todas as outras criaturas terrenas é que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Esse homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, em nenhuma outra criatura igual nos reinos vegetais, mineral e animal, recebeu o Criador esse privilégio. Também recebeu a capacidade de domínio. O homem também possui a capacidade de falar, a notável habilidade de comunicar com seus semelhantes. E vemos em tudo isso uma capacidade maravilhosa, um exemplo de uma ideia concreta. Uma casa branca, por exemplo, mora em uma casa branca, 5 aposentos, é um exemplo de uma ideia abstrata. É melhor amar do que odiar. Ambas as ideias podem ser comunicadas aos seres humanos. O homem tem a capacidade de apreciar a beleza. Os animais irracionais não têm a mesma apreciação por um belo jardim. Não é? O homem tem a capacidade de distinguir entre o que é certo e errado. Os animais não têm essa capacidade. O homem tem um profundo senso de necessidade de adorar o Ser Supremo. Os animais não exprimem essa mesma forma ou reverência racional. O homem pode planejar com antecedência, antecipar necessidades futuras e alterar acontecimentos. Ele deleita-se em criar novos estilos de residência, modificar seu ambiente. Os animais não têm essa capacidade. Parece óbvio, então, que o homem é uma criação especial de Deus. Ele não é produto do acaso. Ele não evolui de uma forma inferior a qualquer vida humana ou a vida animal, como os evolucionistas sugerem. O homem, ele possui capacidades e possui também organização. E para isso é preciso inteligência e poderes superiores, feito a imagem e a semelhança de Deus. Ele foi criado à semelhança de Deus e foi designado. Cada um de nós pode criar coisas belas e úteis. Também podemos descobrir, e tudo isso vem de Deus. A expressão, a imagem de Deus, não significa que o homem seja uma cópia do seu Criador, mas em que certas coisas o homem assemelha-se a Deus. Por exemplo, vamos ver que o Senhor Deus é invisível, pois ele é espírito. Já o homem é visível, não é? Mas, em termos de personalidade, feitos à semelhança, é um ser pessoal, com capacidade de agir, de pensar, de fazer essa semelhança de Deus. Existe também a semelhança moral de Deus. O homem é capaz de distinguir entre o certo e o errado, escolher o que é certo. Existe a capacidade de intelecto, sentimento e vontade,
que deve estar voltada para Deus. Existe também no homem a natureza racional, que ele torna participante de raciocinar, de pensar. Existe também a capacidade de governar. Deus deu ao homem domínio, autoconsciência. Como um ser criado à imagem de Deus, ele tem consciência de si mesmo. Existe a natureza social, a base da natureza divina. Existe também a Trindade, ordenou o Senhor Deus. Em seu relato, a origem do homem, a Bíblia mostra a natureza humana e a potencialidade com qual o homem foi criado. Vamos para os exercícios. O mais importante distinção entre o homem e todas as outras criaturas terrenas é que aqui todas estão corretas. O homem foi dotado de domínio, foi criado à imagem e semelhança, independente de qualquer poder superior. Além de ter sido a imagem e semelhança de Deus, o homem é criação especial. Por quê? Vemos aqui, Deus soprou em suas narinas, abençoou e capacitou, todas estão corretas. Agora, das 6.3 a 6.8, marque C para certo e E para errado. 6.03, falar, comunicar, distinguir, escolher entre certo e errado, apreciar o belo, adorar o Criador, antecipar necessidades e planejar, são capacidades que distinguem o homem dos animais, certo? A expressão, a imagem de Deus, indica que o homem é uma cópia do seu Criador. Errado. Feitos à semelhança de Deus, que é um ser pessoal, nós também somos seres pessoais e, como tal, nosso espírito humano pode interagir com Deus, que é espírito, certo? Tendo a semelhança moral de Deus, o homem é capaz de distinguir entre certo e errado, escolher o que é certo, que está certo. Muito bem, como um ser pessoal criado à imagem de Deus, o homem tem consciência de si mesmo, certo? Juntamente com a sua posição superior como um ser moral, o homem foi encarregado de algumas importantíssimas responsabilidades envolvendo seu destino eterno, certo? Vamos à natureza do homem, e essa é a parte 1, texto 2. No texto 3, continuaremos estudando a natureza do homem. Torna-se mais fácil solucionar os nossos problemas e compreendemos e por que razão nos comportamos dessa ou daquela maneira quando nós entendemos melhor a natureza humana. É verdade que o homem é uma criatura complexa, dotado de um corpo admirável, de uma mente fértil e de capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. Essas são apenas algumas de muitas características do ser humano. Essa descrição revela-nos que ele tem um aspecto material ou físico que é palpável e pode ser visto em um aspecto imaterial ou não físico, que não pode ser visto, medido nem analisado. Vamos considerar algumas coisas. O aspecto material físico. É bastante fácil identificarmos o aspecto físico material do homem. Vemos em outra pessoa que aquilo que um médico examina, ou que um cirurgião opera, esse corpo físico pode ser pesado, medido, analisado em laboratório. É o corpo humano. As escrituras falam sobre o corpo humano com bastante frequência, inclui o corpo da nossa redenção. Qual é o valor da Bíblia dar ao corpo humano? Apesar de sermos instruídos no sentido que o aspecto físico do homem não é o mais importante, não devemos pensar que os nossos corpos sejam desprezíveis ou inerentes mal. Pelo contrário, o apóstolo Paulo ensinou que, embora os nossos corpos entrem em decomposição após a morte, eles serão miraculosamente ressuscitados quando o Senhor Jesus vier. Ao escrever também a carta à igreja de Corinto, Paulo afirmou que os corpos dos crentes são membros de Cristo e são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. O Senhor Jesus sempre honrou ao máximo um corpo humano, pois ele próprio, sendo Deus, tomou a forma de um corpo físico. Lucas registra que ele crescia em estatura, portanto, o aspecto físico. Os aspectos imateriais e não físicos. Se é fácil identificar o aspecto material, é muito difícil descrever as dimensões imateriais, não físicas do ser humano.
Por exemplo, a Bíblia se refere à alma e ao espírito do homem. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Isso coloca o homem como um ser triádico, ou seja, o homem também possui uma triade, né? Espírito, alma e corpo. Jesus mencionou, não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temeis aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Somos seres constituídos de duas partes, ou três, a alma e o espírito, são coisas diferentes, ou alguns misturam que são a mesma coisa. Há muita política se alma e espírito são dois aspectos separados, ou se são dois nomes para a mesma coisa. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que quando Deus criou o homem, soprou nele um aspecto, a alma divina, a alma viva. Porém, outros estudiosos creem que há dois elementos na porção imaterial do ser humano. Um seria a alma, que tem a ver com as fontes das emoções, e o outro seria o espírito, que tem a ver com uma capacidade superior. Não é? Então, nós vemos aqui a vida racional também, que nos traz a razão. Também declara que a palavra de Deus é viva e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, separa alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E alguns tentam definir as faculdades da alma com as faculdades do espírito. Não é? Vamos então ao relacionamento colunar de acordo com a B. Na volta de Jesus, os corpos dos salvos mortos serão ressuscitados e transformados para serem conforme o corpo glorioso de Cristo. Ok? Vamos lá, letra A aqui, fala da transformação do corpo para sermos conforme o corpo de Jesus. Seria o texto de Hebreus 2, 14, 15, 17. No nosso corpo são membros de Cristo, templo do Espírito, 1 Coríntios 6, 15 e 19. Letra D, letra C, na primeira, Jesus honrou o corpo humano, pois ele próprio tomou a forma de homem, Filipenses 2, 7 e 8. A letra A, e convinha que Jesus tivesse um corpo físico para que, havendo sofrido, aqui é 6,12, aqui é a letra C. A primeira seria a letra B, Filipenses 3, 20 a 21. Então, 6,9 é letra B, 6,10 é letra D, 6,11 é letra A e 6,12 é a letra C. Vamos agora, marque C para certo e para errado. A Bíblia quase não menciona o corpo humano, pelo que entendemos que esse não tem importância para Deus. Errado. As Escrituras falam sobre o corpo humano com bastante frequência, inclui o corpo em nossa redenção final, certo? 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala da pessoa total, mencionando o espírito, alma e corpo, certo? E não temais os que matam o corpo, não pode matar a alma, temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, Mateus 10, 28, certo? A fala de Jesus, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele, deixa claro que o ser humano não tem espírito, errado. Hebreus 4:12 dá a entender que o espírito e a alma são distintos, porém uma mesma substância imaterial e não podem ser separados, errado, porque diz que separa a alma do corpo. Somente a palavra de Deus pode chegar à junção de ambas e dividi-las. Isso. A 6:18 está certo. Vamos à natureza do homem, parte 2. Há vários elementos importantes na vida racional do homem. Vamos reconhecer alguns que têm a ver com os aspectos da personalidade. Primeiro, o elemento intelectual, que é a capacidade de compreender, de raciocinar, de se lembrar. Segundo, o elemento emocional, que é a capacidade de sentir, de ser afetado por aquilo que a pessoa sabe ou experimenta.
Terceiro, a vontade, a capacidade de escolher, de resolver e de agir. Quarto, a consciência, o conhecimento do próprio eu em relação a algum padrão conhecido, certo ou errado. Em nosso estudo sobre a natureza de Deus, que foi a primeira lição, vimos que podemos aprender que fomos criados com ingredientes básicos da personalidade, que envolve o intelecto, as emoções, a vontade. Essas qualidades nos comunicam e nos dá a capacidade de comunicarmos com Deus e também com outras pessoas. Paralelamente, o nosso ser físico, nesses elementos imateriais, capacitam a viver como seres totais. A nossa vontade, a nossa consciência são também elementos muito importantes do aspecto moral do ser não físico, isso é imaterial. O aspecto moral do homem, as qualidades racionais do nosso ser imaterial, sobre a qual acabamos de mencionar e estudar, nos falam de ações corretas ou erradas. O nosso intelecto permite-nos a entender o que está envolvido nas questões do que é certo e do que é errado. As nossas emoções apelam para nos inclinar numa direção ou noutra, e a nossa vontade decide. A nossa consciência também pode ser descrita como uma voz interior, que se aplica à lei moral de Deus, em relação aos cursos específicos da nossa ação, de obedecer ou desobedecer essa lei. Quanto à consciência, já vimos de maneira breve que a nossa consciência ocupa-se com as nossas atitudes e ações. Essa faculdade que nos capacita a julgar o curso de ações diferentes ou formações, sejam agradáveis ou desagradáveis a Deus. O Senhor revelou em sua palavra um padrão aceitável de vida. O ensino e a aplicação prática que podemos receber, portanto, sabemos a respeito da vontade de Deus. A consciência serve-nos de monitor, avisando-nos e instruindo de forma correta os nossos atos ou mostrando que eles estão errados. Para exemplificar, vamos considerar a hipótese de um negociante crente, de nome Jerônimo. É uma hipótese. Confronta com a seguinte decisão: deverei ir a um jantar onde farei um importante contato comercial, embora ali há algumas diversões ímpias. Deveria agir segundo as minhas convicções, que isso seria um erro, ou embora venha a perder uma transação comercial se não aceitar o convite. O padrão de Jerônimo é a palavra de Deus. Ele sabe que Deus diz acerca de associações erradas, de julgo desigual. A sua consciência testifica um erro aceitar aquele convite por ser contrário ao padrão divino. Então fará lembrar da sua obrigação. A consciência de Jerônimo discrimina, nota a diferença entre o que é certo e o que é errado, o que está de acordo com a palavra de Deus e o que não está. Portanto, Jerônimo crente, em sua consciência fala com ele sobre a influência do Espírito Santo. E se Jerônimo não quiser atender, isso é o testemunho da sua própria consciência. Quanto à sua responsabilidade moral, que ele se sentirá envergonhado e lamentará os seus atos. O padrão de Deus, os sentimentos associados a esse senso de fracasso, de vergonha, lamentação e temor, não são elementos de consciência, mas são apenas emoções. A consciente, por conseguinte, atua como um juiz em relação às nossas atividades mentais e à nossa conduta externa. Visto que Deus nos criou como a voz interior, e essa voz pode ser considerada a voz de Deus ou a voz da consciência, tal como intelecto e consciência, desenvolve e crescemos e amadurecemos quando chegamos a compreender nossa responsabilidade. Em segundo lugar, a Bíblia ensina que a consciência pode estar contaminada, corrompida ou até mesmo cauterizada. 1 Coríntios 8:7 diz: mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis.
pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Essas passagens bíblicas indicam que o crente que relaxa em sua vida cristã, que ignora a voz da própria consciência e desiste da própria fé, pode se tornar ineficaz a função de sua consciência, que lhe foi outorgada por Deus. Não obstante, a Bíblia nunca ensina que a consciência pode ser destruída ou totalmente eliminada. Em terceiro lugar, a consciência não é infalível, não é perfeita, não é destituída de erro. Em outras palavras, a consciência pode guiar erroneamente uma pessoa que se dispuser a padrões errados para seguir. O apóstolo Paulo, antes de sua grande crise na estrada de Damasco, estava muito consciente quanto à sua conduta, que seria certa, e depois notou que sua conduta, na verdade, era errada. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa. Seu espírito zeloso, seu caráter era recomendável, mas seus atos eram chocantes, visto que a razão havia adotado sua interpretação errônea do Antigo Testamento e sua consciência estava distorcida e dirigindo ele a caminhos errados. Atos 9. Logo, a nossa consciência julga as nossas ações, nossas atitudes, primeiro, no conhecimento que temos da existência de Deus. Segundo, na vontade revelada de Deus. Terceiro, na consciência moral que Ele nos deu. Quarto, naquilo que foi ensinado. Quinto, nos padrões sociais que temos aceitado. Vamos falar da vontade. A vontade é a nossa faculdade de escolher ou decidir entre possíveis cursos de ações. No tocante a qualquer ação possível, devemos ter conhecimento a respeito que podemos exprimir qualquer sentimento acerca dela. Então, com base em nosso conhecimento, em nossos sentimentos, podemos escolher um ato de vontade, um curso de ação particular. Podemos querer correr, mas não podemos querer viver debaixo d'água como um peixe, por exemplo. Correr é algo compatível com a natureza humana. Viver sobre a superfície da água não o é. Veremos na nossa próxima lição que o homem está limitado pelo pecado, que pode alterar o seu estado moral. A influência de nossa vontade deve estar debaixo do controle ou do controle de Deus. Quando Deus criou o homem, deu-lhe a capacidade de escolher entre pecar e não pecar. Deus colocou no jardim do Éden com essas condições e ordenou o Senhor Deus, dizendo: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerá. Como foi que Adão correspondeu a esse processo? Vamos ver. O intelecto de Adão aceitou o padrão de Deus. As emoções de Adão concordaram com a retidão da palavra. A vontade de Adão preparou para se decidir. Mas nesse momento crucial, a consciência de Adão pesou as consequências e ele agiu de modo contrário ao padrão determinado por Deus. Adão acabou cedendo diante da tentação por um ato de sua livre vontade. Dessa maneira, Adão desobedeceu deliberadamente a palavra de Deus e sofreu as consequências imediatas. A sua consciência o condenou, levando ele a se esconder de Deus. Ele sentiu vergonha, lamentou e temeu, porque ele havia lhe furtado a sua inocência. Agora a sua natureza estava corrompida. Adão caíra no estado de inocência para o estado de corrupção, desde a sua queda, para longe do fator ou do favor divino. O homem se acha limitado por sua natureza pecaminosa. Ele não quer obedecer à vontade do Senhor sem o auxílio de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita nem bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Deus não se contentou de deixar o homem nesse estado corrupto. Ele revelou a sua graça nessa condição perdida, e a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens, dessa forma influenciando a vontade do homem e o seu coração para voltar a Deus.
Apesar de Deus oferecer a sua graça ao homem caído, ele tem a capacidade de aceitar ou rejeitar, mediante ao seu ato de vontade. Ele pode aceitar a oferta e assim tornar-se um filho de Deus, mas ele também pode rejeitar e continuar como um filho da ira. Embora nossas faculdades racionais estejam envolvidas quando temos que tomar decisão de ordem moral, o Espírito Santo exerce sua influência positiva para que nós tomemos essa decisão com a mente fixa que o Espírito de Deus deseja, e o Espírito convence. É ele que opera em nós a fim de realizar e fazer a vontade de Deus. Aprender a viver no Espírito e seguir a direção representa uma crescente experiência na vida de cada um de nós, crentes, enquanto vamos avançando cada vez mais para a maturidade cristã. Marque C para certo e E para errado. O intelecto, as emoções, a vontade são aspectos da personalidade que nos capacita a nos comunicar com Deus e com outras pessoas de maneira responsável e significativa. Certo. 6:20, paralelamente ao nosso ser físico, os nossos elementos imateriais, intelecto, emoções, vontade e consciência, capacitam-nos a viver como seres totais completos. Certo. Para viver como seres totais completos, basta uma boa constituição física. Errado. Nossa consciência julga as nossas ações e as nossas atividades baseado no nosso conhecimento que temos de Deus, na sua vontade, na sua consciência moral que Ele nos deu, aquilo que nos foi ensinado, nos padrões sociais que temos aceitado, certo? O único padrão de consciência aceitável aos olhos de Deus é o que tem por base a sua palavra, conforme a mesma é interpretada pelo Espírito Santo, certo? Mediante a um ato de sua vontade, o homem pode aceitar a oferta da graça divina, que o capacita a receber Jesus como Salvador e assim torna-se um filho de Deus, ou pode rejeitar a oferta e permanecer sob condenação do juízo divino. Certo? Embora nossas faculdades racionais estejam envolvidas quando temos de tomar decisões de ordem moral, o Espírito Santo exerce uma influência positiva para o bem, enquanto estivermos com a mente fixa naquilo que o Espírito de Deus deseja. Certo? Vamos à imortalidade do homem. O que acontece a uma pessoa por ocasião da sua morte física? Há muitas coisas que não sabemos acerca da existência após a morte, mas a Bíblia nos dá a certeza que, primeiro, há vida após a morte do corpo. A morte física é aquilo que acontece quando o corpo deixa de funcionar biologicamente. O corpo físico entra em decadência e retorna ao pó, de onde veio, Gênesis 3:19. No entanto, a parte imaterial do homem, que a Bíblia chama de alma e espírito, continua existindo. Numerosas passagens bíblicas indicam isso. Lucas 23:43, Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 5:8, mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Filipenses 1:22-23, mas o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher, mas de ambos os lados estou apertado. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. João 5:24, na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte física do homem faz parte da maldição que lhe foi imposta quando Adão caiu em pecado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. Apesar de ocasião da morte física, o crente deixar de existir como um ser completo, material e imaterial, ele conta com a bendita esperança da segunda vinda de Cristo, que haverá de nos dar um corpo glorificado. Jesus, mediante sua morte por nossos pecados e a sua ressurreição, garantiu que nós havemos de ressuscitar dentre os mortos. 1 Coríntios 5, 15, 42 e 49 diz, assim também
a ressurreição dentre os mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão uma natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são os terrestres, e qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Em contraste com isso, quando morre um pecador impenitente, a sua alma continua em estado de existência, consciente em lugar de intensos sofrimentos, que é chamado de Hades ou inferno. Recebemos um vislumbre a respeito desse lugar, a história de Jesus acerca do rico e do Lázaro. No Hades, o rico, da parábola de Jesus, podia pensar, lembrar, falar e sentir. Também conservou a sua autoconsciência. Assim vemos que o homem foi criado por Deus como um ser imortal. Isso constitui uma bendita esperança para aqueles que aceitam a obra expiatória de Cristo, que o servem e o obedecem. Quando um crente morre, a sua alma vai imediatamente para a presença do Senhor. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, nossos corpos mortais serão ressuscitados e transformados para que sejam corpos gloriosos. Que dia glorioso será aquele? Entretanto, os incrédulos terão de enfrentar os julgamentos e tormentos eternos, longe da presença do Senhor. Vamos para o marco para certo, se para certo e para errado. 6:23. Numerosas passagens bíblicas confirmam que depois que o corpo físico retorna ao pó de onde veio, a parte imaterial do homem continua existindo, certo? 6:27. A Bíblia não nos certifica se há ou não há vida após a morte do corpo, errado. Apesar de, por ocasião da morte física, o crente deixar de existir como ser completo, material e imaterial, ele conta com a bendita esperança da segunda vinda de Cristo, quando então haverá de receber um corpo glorificado, certo? A morte é boa coisa para o pecador impenitente, já que a sua alma permanece em estado de completa inconsciência, errado. A morte será um tormento para o pecador impenitente. 6:30. A história do rico e Lázaro, contada por Jesus, Lucas 16, 19 a 24, deixa-nos ver que no Hades o pecador conservou a autoconsciência, certo? Vamos para a revisão da lição. Analise com um X a alternativa correta. O mais importante distinção entre o homem e todas as outras criaturas, e todas estão corretas. O homem foi dado o domínio, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem independente de qualquer poder superior. Todas aqui estão corretas. 6:32. Além de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, o homem é criação especial porque Deus, todas estão corretas. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, abençoou, deu o dom de multiplicar, capacitou e autorizou a sujeitar a terra. Todas estão corretas. Marque-se para certo e para errado. A expressão a imagem de Deus indica que o homem é uma cópia do seu Criador. Errado. Juntamente com sua posição superior como ser moral, o homem foi encarregado de algumas importantes responsabilidades envolvendo seu destino eterno, certo? Em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia fala do pessoa total mencionada espírito, alma e corpo, certo? Fala de Jesus, e não temeis que mata o corpo, e não pode matar a alma, temer aquele que pode fazer perecer, deixa claro que o ser humano não tem espírito, errado. Hebreus 4:12 dá a entender que o espírito e a alma são distintos, de uma mesma substância material, e não podem ser separados. Somente a palavra de Deus pode ser a junção
de ambos se dividi-los, certo? O intelecto, as emoções e a vontade são aspectos da personalidade que nos capacitam a comunicar com Deus e com outras pessoas de maneira responsável e significativa, certo? O único padrão de consciência aceitável aos olhos de Deus é que tem por base sua palavra, conforme a mesma interpretada pelo Espírito Santo, certo? Mediante um ato de sua vontade, o homem pode aceitar a oferta da graça divina, que o capacita a receber Jesus como Senhor e Salvador, e assim se torna um filho de Deus, ou pode rejeitar a oferta e permanecer sob condenação do juízo divino, certo? Numerosas passagens bíblicas confirmam que depois que o corpo físico retorna ao pó de onde veio, a parte material do homem continua existindo, certo? Apesar de, por ocasião da morte física, o crente deixar de existir como ser completo, material e imaterial, ele conta com a bendita esperança, segundo a vinda de Cristo, quando então haverá de receber um corpo glorificado, certo? A morte é boa para o pecador impenitente, já que a sua alma permanece em estado total de consciência. Errado. A história do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas 16, 19, 24, deixa-nos ver que no Hades o pecador conservou a sua autoconsciência, certo? Na volta de Jesus, os corpos salvos mortos serão ressuscitados e transformados para serem conforme o corpo glorioso de Cristo, certo? 6,45, certo? Conforme Hebreus 2, 14, 15, 17, 18, confia que Jesus tivesse um corpo físico, para que, havendo sofrido os mesmos padecimentos e tentações, que nós pudéssemos ser o nosso sumo sacerdote e salvador mediante a expiação por seu sangue, certo? Muito bem, com isso, meus amados irmãos, estudantes da Bíblia, do curso de Teologia, concluímos a lição 6. Vimos na lição 5, Angiologia, e na lição 6, sobre a Antropologia. Agora nós vamos para o teste dessas lições, 5 e 6, é o teste 3. Todas as aulas da idade contêm 10 lições, a cada 2 nós fazemos um teste. E agora nós vamos então para o teste. O aluno da idade, que tem acesso ao WhatsApp do aluno, vai clicar ali no WhatsApp e vai notar que eu vou colocar o link da sua prova digital. E ali no link da sua prova digital você pode, clicar no link e assim fazer a sua prova. Se você não é aluno e gostaria de se tornar um aluno do curso da idade para receber o seu certificado de conclusão do curso, você pode nos contatar e se matricular, não importa onde você se encontra. Não é como as aulas são digitais, através do YouTube, a plataforma da idade também é digital, onde você acessa o curso aqui, você pode facilmente entrar, no avaetade.com.br, vai lhe ser dado uma senha, você vai entrar ali e você vai ter acesso às plataformas do aluno, bem como você vai poder fazer as provas. Você pode assistir a aula pelo nosso canal do YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, e nós vamos colocar você também no WhatsApp do aluno e você ali pode preencher o teste, não é? Então, nós vamos colocar o teste 3 agora para o aluno e você que é aluno da idade, vá agora no WhatsApp do aluno e acesse o seu teste 3. Muito bem, eu vou agora fazer uma pequena revisão do que estudamos e falando do teste de número 3. O vocábulo anjos nas línguas originais da Bíblia significa mensageiros. Essa expressão está certa, você deve colocar certo.
Segundo, os anjos é um grupo de ordens e seres criados em número finito, as quais agem como mensageiro ou ministro de Deus. Também está certa a segunda. Terceiro, os homens não podem ser descritos como espírito, pois a natureza deles é dupla, tem a parte material, a carne ou corpo, e uma parte imaterial, o espírito. Certo, também. Visto que os anjos são espírito, não podemos imaginar que eles sejam dotados de corpos físicos, certo? Muito bem, da 1 a 4 está tudo certo. Vamos à quinta. As escrituras indicam que os anjos às vezes revelam sobre humana, eles assumem corpos materiais em certas ocasiões, como uma maneira de comunicar com os seres humanos, certo? Então, da 1 a 5 está tudo certo. A sexta, os anjos não têm corpos físicos como uma parte necessária da sua existência, mas experimentam o crescimento, o envelhecimento ou a morte. Errado. O anjo não morre, os anjos são imortais. Sétimo, os anjos são seres impessoais. Novamente errado, os anjos são pessoais. Oitava, então a sexta e a sétima errada. Oitava, os anjos não têm sexo, eles são classificados em conformidade com sexo, embora alguns deles tenham recebido nome masculino. Isso aqui é certo. O homem é uma criação especial de Deus, ele concedeu ao homem inteligência, sentimentos, capacidade de tomar decisões moralmente responsáveis, certo? Décimo, a desobediência do homem furta-lhe a capacidade de atingir toda a sua potencialidade, tanto nesse mundo quanto na eternidade, certo? A mais importante distinção entre o homem e todas as outras criaturas, a 11 agora, é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Semelhança entre o homem e Deus não é uma questão física, mas sim uma questão moral e espiritual, certo? O escritor aos Hebreus dá a entender que o espírito e a alma são distintos, porém uma mesma substância imaterial, e não pode ser separado. Somente a palavra de Deus pode chegar à junção entre ambos e dividi-las, certo? Então olha só, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, todas estão certas. Vamos a 13. A nossa consciência pode ser descrita como uma voz interior que aplica a lei moral a Deus em relação aos cursos específicos de ação, levando-nos a obedecer a essa lei, certo? A 14, os padrões sociais nem sempre são os mesmos por causa do pecado. Os homens têm rejeitado o padrão determinado por Deus, por conseguinte, o único padrão da consciência aceitável aos olhos de Deus é que tem por base sua palavra, certo? 15, apesar de ocasião da morte física, o crente deixar de existir como ser completo, material e imaterial, ele conta com a bendita esperança da segunda vinda de Cristo, quando então haverá de receber um corpo glorificado, certo? A 14 e a 15, certo? E a 16, a morte é coisa boa para o pecador impenitente, já que sua alma permanecerá em estado de completa inconsciência. Errado. Portanto, das 16 questões, a maioria é certa. As únicas que estão erradas é a 7, a 6 e a 7. A 6 e a 7 estão erradas. E depois a 16, somente 3 questões erradas, a maioria estão todas certas. Que Deus te abençoe, que você possa ter feito o teste. E semana que vem estude a lição 7 e 8, mais 2 doutrinas bíblicas como parte da teologia sistemática. Curso de doutrinas bíblicas da ETAD. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, graças te damos pelo estudo acerca dos anjos e do homem e de poder aprender mais aquilo que a tua palavra nos diz. Que o Senhor abençoe a todos os alunos, estudantes da tua palavra e aqueles que não são, estão apenas aqui para aprender. O Senhor os abençoe da mesma forma. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre todos os estudantes da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Se você deseja se tornar aluno, nos contate. Nós faremos a tua matrícula, matricularemos você, não importa em qual parte do mundo, porque as aulas são digitais, você pode assistir a aula de acordo com a sua conveniência, acionar a plataforma do aluno, fazer a prova, estudar, ler o material,
aprender a santa e gloriosa palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nós temos comentário da Bíblia, aulas de teologia, aulas da escola dominical, é muito material para você. Deus te abençoe. Amém.